para deixar muito claro aqui de que essa batalha foi uma batalha travada pelo Senhor, por esse comandante do exército dos céus, o próprio Deus que esteve aqui se manifestando para Josué em forma de um homem celestial, né? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto, é um texto longo por si só, já vai ter muito alimento para a gente. E na quinta passada eu fiquei apenas no primeiro ponto. Hoje, se o Senhor permitir, ficarei no segundo ponto e deixarei o terceiro ponto aí para a próxima quinta-feira. Nós não estamos com pressa. A palavra de Deus é igual alimento que precisa ser digerido devagar, né, para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente realmente sugar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos ao texto? Josué 5:13. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou, e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? E ele respondeu: nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto. Então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: prossegui e rodeai a cidade. Os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas, que levavam consigo adiante do Senhor, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca. As trombetas eram tocadas todo o tempo. E Josué dera esta ordem ao povo: não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Assim eles fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez no 2º dia e voltaram ao acampamento. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai,
porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiveram em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema ao acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Pois toda a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Então o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão, e o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade, e destruíram totalmente, ao fio da espada, tudo quanto havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra, entrai na casa da prostituta, e tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometeste com juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora do arraial de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus. E ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondera os mensageiros que Josué havia enviado para espionar Jericó. Também, neste tempo, Josué declarou solenemente: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama corria por toda a terra. Você pode dizer amém? Amados, que texto, que narrativa. Nós estamos aqui com o mesmo estilo que encontramos em outros capítulos, onde o narrador faz questão de contar a história e depois dá a impressão de que ele repete tudo. Isso é para fixar, isso é um estilo do narrador aqui. Ele optou de contar a história tanto naquilo que foi orientação do Senhor para que fosse feito, quanto naquilo que foi a execução do plano pelo povo. Aqui a gente tem então essa relação entre o que Deus diz e o que o povo faz. Tá? Outro elemento que nos torna-se muito motivados em estudar esse texto são alguns elementos culturais aqui. E é interessante que uma pessoa me fez uma pergunta, tomara Deus que ele esteja acompanhando pelo menos pela internet, por que a ordem de Deus era para matar todos, né? Nem o boi, ovelha e jumento sobreviveu, era para matar homem, mulher, jovem, velho, boi, ovelha, jumento, né? Por que essa ordem de uma execução tão brutal, tão abrangente? E eu espero que a gente chegue a seu tempo a explicar isso detidamente. Na verdade, amados e amadas, o que a gente precisa guardar no coração, e João Marcos vai dar um clique, é essa grande ideia, essa síntese do texto. Quando Deus guerreia as nossas batalhas em obediência, conquistamos a nossa vitória. Tudo depende de Deus, amados. Nunca dependeu de você, nunca dependeu de mim. Por isso que esse texto pode ser dividido em 3 porções. Primeiro, do capítulo 5, 13 a 15, o encontro com o santo. E aqui nós temos Josué se encontrando com o próprio santo. Por isso que ele disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Depois do capítulo 6, versos 1 a 16, a gente vai dedicar um tempo a mais hoje, é a estratégia de conquista. Uma estratégia, amados, eu estudando para esta mensagem, descobri que existem professores militares americanos, e deve ter em outros locais também, em outras nacionalidades, que se utilizam de Josué 6 para treinar
os seus alunos. Tem estratégia nisso daqui. E essa estratégia, ela é divina. É claro, amados e amadas, que se você, como estrategista militar, for usar ao pé da letra isso daqui, vão te chamar de maluco, né? Então, rodeie a cidade que você quer conquistar uma vez a cada um período de 6 dias, tocando trombeta, aquela história toda, a arca do Senhor também fazendo parte do cortejo, e ao 7º dia das 7 voltas o povo grita: vitória, conquista. É algo de Deus, mas há uma estratégia aqui e nós vamos estar trabalhando juntos. O R. Wisby disse, amados, o seguinte: o povo de Deus não luta simplesmente pela vitória, mas em vitória, porque o Senhor já venceu a batalha. Quando eu estava estudando, amados, esta passagem, eu me lembrei de uma outra, que vai acontecer em outro tempo em Israel, em 2 Crônicas 20, 15 a 17, no tempo que era rei em Jerusalém, Josafá, e o texto diz assim: olha, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. E vale a pena a gente ler o 16 e 17. Tenta diminuir só esse retorno aqui para mim, fazendo um favor, Luiz. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha, olha só, versículo 17, nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó Jerusalém, e Jerusalém. Mas tem mais, hein? Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. A batalha do Senhor, amados, não se trata de nenhuma estratagema humano. Josué havia se encontrado com o próprio Senhor, com o Santo. E a gente viu isso na quinta-feira passada. Um comandante do exército do Senhor, o próprio Deus, o exaltado Deus, o santo Deus. E ali então, Josué se curva diante da santidade de Deus. No capítulo 6, então, primeiro verso, melhorou aqui, Luiz, diz que Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Eles já haviam ouvido falar, amados, daquilo que tinha acontecido. A população de Jericó estava com o coração derretido de medo. Jericó mantinha-se em isolamento social, em lockdown, por conta dos israelitas. A Bíblia de Jerusalém traduz assim o versículo 1, né? Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra os filhos de Israel. Ninguém podia sair nem entrar. Agora sabe, Neuza, o que me encanta na palavra de Deus é que Jericó estava rigorosamente, o meio do século 21 diz, né? Rigorosamente fechada. A Bíblia de Jerusalém diz, fechada e trancada com ferrolhos, por causa dos israelitas. Então, em relação aos israelitas, ninguém entrava, ninguém saía. Mas o Senhor, ninguém pode deter o Senhor. Ela não estava rigorosamente fechada, amados, a ponto de impedir
a entrada do Senhor. O Senhor é quem dá as orientações, amados. A estratégia é divina. Versículo 2, o Senhor chama Josué, e esse texto, amados, é a emancipação de Josué. Esse texto, amados, eu poderia chamar aqui de um batismo de fogo de Josué, como comandante, como general, como líder, como aquele a quem o Senhor havia levantado para suceder a Moisés. O Senhor chama Josué e diz: olha, entrego na tua mão Jericó. Versículo 2. O seu rei e os seus guerreiros. Preste atenção aqui. A NVI traduziu assim: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seus reis e seus homens de guerra. Eu não quero chateá-los com questões exegéticas, mas há um tempo verbal em hebraico que é chamado de profético perfeito. No hebraico não tem passado, presente, futuro. Existe o modo. O verbo é analisado pelo modo perfeito ou modo imperfeito, não é? Então, diante desse modo, cabe passado, presente e futuro. Perfeito é uma ação concluída. Imperfeito é uma ação a ser completada. Então, se nós estamos diante do verbo entregar, no versículo 2, que é um modo profético, o tempo do verbo é profético e o modo é perfeito, isso significa que é uma ação futura, mas que Deus já fala como se ela já estivesse realizada. Você quer ver um outro texto da Bíblia que todo crente sabe, o Salmo 23, o modo ali do verbo faltará também é perfeito. O que significa que você pode dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltou. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui é a mesma coisa. O Senhor chega e diz o seguinte: olha, eu entreguei, entrego, entregarei. Num português rasgado seria já é. A ação completada, a ação realizada. Anote aí, já pode comemorar, a vitória é certa. Eu já entreguei, Josué. Vamos definir o protocolo aqui da estratégia. Vamos fazer aqui o protocolo da operação. Mas já aconteceu. Quando o Senhor declara uma vitória, amados e amadas, como eu creio que Ele já vem declarando a vitória sobre a minha vida e a sua vida em Cristo Jesus, porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tenha medo. Há estratégias, amados, mas as estratégias, elas são de Deus. Repare comigo aqui, olha: vós rodeareis a cidade todos os dias, todos os homens de guerra, contornando por 6 dias. A Arca da Aliança, quando da travessia do Rio Jordão, no capítulo 4, ela ia na frente. Agora a Arca da Aliança, ela vai lá atrás. Ao invés de 12, cada um representando uma tribo, são 7 sacerdotes, cada um com 7 trombetas de chifre de carneiro. E, amados, trombeta de prata era para convocação para batalha. Trombeta de chifre de carneiro era para adoração. É o famoso chofar, que algumas igrejas que inventam moda usam até hoje, né? No início do culto, como chamamento para adoração. Mas nós não precisamos de chofar, amados, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Eles não tinham, então precisavam da convocação. Hoje o Senhor nos convoca através do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No Novo Testamento já temos a revelação completa de Deus, mas neste tempo, amados, os sacerdotes que se utilizaram de uma trombeta de chifre de carneiro. Se eu fosse um estrategista militar, eu ia dizer: gente, vocês estão de brincadeira comigo, né? A trombeta tem que ser de prata, a convocação para a batalha, preste atenção, vocês não fazem nada certo. Mas era a estratégia de Deus, amados.
E nada poderia impedir os planos divinos, era somente praticar as ordens de Deus. As instruções do anjo de Jeová foram literalmente cumpridas. 7 sacerdotes, tinha que ser 7. Levando 7 trombetas, que era instrumento de sopro, feita de chifre. A de metal tinha um tronco de 60 centímetros, uma boca em forma de sino e tal, está lá em Números 10. Mas aqui nós estamos diante, então, de uma trombeta de convocação para adoração, porque já era, amados, já tinha entregado. Então vamos cultuar. Eu não sei porquê, amados, que não tem crentes em Cristo Jesus cultuando. Tem que cultuar, por quê? Porque a gente já venceu. Deus já venceu por nós, amados. Nós conhecemos o Deus, amados. Nós sabemos que o nosso Deus é... Nós sabemos, amados, por experiência. Daniel vai dizer, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Steve Lawson disse o seguinte, uma elevada compreensão de Deus conduz a uma vida sublime e santa. Uma elevada compreensão de Deus conduz a uma adoração que transcende e exalta a Deus. Mas uma visão de Deus fraca conduz a uma vida deficiente. Sabe o que eu fico pensando, amados? Eu gosto de ler o texto e fico pensando nas situações, né? A estratégia era absurda, mas era de Deus, então vamos obedecer. E o povo, então, diz o versículo 7, que Josué chama o povo, versículo 6, né? Chama os sacerdotes, diz para levar a arca da aliança, e aquela história toda. No versículo 7 ele diz ao povo, prosseguir e rodear a cidade, e os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. E Josué então dá essa ordem. E eu fico imaginando, amado, o seguinte, primeiro dia, uma volta, sacerdotes, trombeta, todos em silêncio, a arca do Senhor. E outra coisa, atenção, homens e mulheres, para não ser aqui fazer nenhum comentário indelicado. Versículo 10. Josué dera esta ordem ao povo, não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos disser, gritai, então gritareis. Era para todo mundo estar em silêncio. E sabe quantas pessoas eram? Há quem diga aqui, tem gente que coloca aqui quase 1 milhão de pessoas, né? Era uma turma grande. E ficar, gente, em silêncio. Em silêncio. Mulheres, em silêncio. Homens, silêncio. Crianças, cadê as crianças? Em silêncio. Em silêncio. Todo o povo sabia que precisaria manter o silêncio durante os 6 dias de caminhada. No 7º dia é que eles iriam fazer aqui um movimento. Aí eu dá uma parada aqui. Primeiro dia, não acontece nada. Mas não era para acontecer. A instrução não era para fazer 6 dias. Eles voltam para casa. É interessante que diz aqui no versículo 14, né? Eles rodearam a cidade uma vez no 2º dia e voltaram ao acampamento. Antes, versículo 11, fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Levantou de madrugada, aquela mesma coisa. Versículo 14 era o 2º dia. Não aconteceu nada no 1º dia. Estão comigo? Não aconteceu nada no 2º dia. Não aconteceu nada no 3º dia. Não aconteceu nada no 4º dia. Não aconteceu nada no 5º dia. E talvez no 6º dia teve gente falando, tá vendo? Foi um fracasso. Mas Deus havia dito. O processo é esse. Assisti uma mensagem essa semana que o pregador citou o Francis Chan, dizendo o seguinte, eu vou citar livremente aqui, não é? A grande questão na vida não é o fracasso, não é você fracassar, mas é você ser bem-sucedido naquilo que não importa. Naquilo que definitivamente não importa. Chegou o 7º dia.
Ao ouvir o som prolongado da trombeta, todo o povo deveria dar um grande brado. O muro da cidade cairia ao chão, e todos deveriam avançar para o lugar que estivesse à sua frente. Ninguém poderia voltar. Nos 6 primeiros dias, após terem realizado a volta em torno de Jericó, ao final do dia, todos deveriam voltar para Gilgal, próximo ao rio Jordão. Naquele 7º dia, versículo 15, no 7º dia, repita comigo, no 7º dia, levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai. E ele repete. Josué repete aquilo que havia recebido do Senhor, porque o Senhor vos entregou a cidade. Amados e amadas, o relato, a cadência do relato, é como se nós tivéssemos uma grande celebração. A gente não pode se esquecer de que tudo isso aconteceu durante e um pouco depois da celebração da Páscoa, que nós encontramos nos versos 10 a 12 do capítulo 5 de Josué. Guerreiros, sacerdotes, a Arca da Aliança. Nós estamos diante de uma procissão onde todos tinham sua parcela de cooperação. Era uma expedição militar, mas era uma expedição militar, amados, num contexto de culto, de memorial ao Senhor. O número 7 aqui é uma evidência disso. Trombetas que foram usadas então para celebrações, conforme encontramos em Números capítulo 10. A Arca da Aliança, amados, aqui, numa referência com aquilo que vai acontecer em 2 Samuel capítulo 6, quando a Arca da Aliança é devolvida para Jerusalém. Há um deslocamento santo, há algo reverente, amados. Há um silêncio aqui cultico. Há um rito litúrgico, há uma expressão de reverência, há uma atitude, amado, se você prefere assim, de uma disciplina mais do que militar até. É um eco, amados, que eu vou ouvir nas Escrituras e que eu vou pegar com o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado na terra. E com Abacuque 2:20, mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque começa o seu livro, depois você vai lá, estuda Abacuque, começa falando. Ele dialoga com Deus. Abacuque é um profeta diferente. Todo profeta fala ao povo a respeito de Deus. Abacuque fala com Deus aquilo que ele tinha na alma. É um profeta poeta. Não é à toa que Abacuque significa abraço. Mas ele não abraça com Deus de maneira assim afetuosa. É um abraço como se ele tivesse, me permita a expressão, chamando Deus para um conflito, um confronto. É o abraço de Jacó ao anjo. Eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Me explica, Deus. Eu gosto de pensar em Abacuque como alguém que chega para Deus e diz: me explica, Deus. Por que o Senhor é bom e mesmo assim permite o mal? Por que o Senhor é santo e mesmo assim permite que o seu povo sofra? O que está vendo, Deus? E ele pergunta, e Deus responde. E a resposta de Deus suscita mais outra pergunta, e que Deus responde. E depois Deus fala: Abacuque, cale-se. E Abacuque se cala. E no capítulo 3 ele louva.
E ele diz aquela frase que vira cântico e tal, ainda que a figueira não floresça. Mas esse ainda que, me permita ser mais ousado aqui, não é o ainda que uma possibilidade remota. No original, e se eu não me engano, a NVI foi a que traduziu melhor. Mesmo que a figueira não floresça. Mesmo que. A ideia é essa. Mesmo que. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Sempre acontece, amados. A luta é renhida. Deus está mandando dizer para você, fica quieto. Faz o que eu estou mandando. Rodeie a cidade. Fale no momento certo. O muro vai cair. É interessante que estudiosos, falam o seguinte, houve um terremoto nesse momento. Não sei o que houve. Teve um comentarista que eu nem prossegui na leitura porque minha cabeça já estava dando um nó. Eu, como estudei para essa mensagem, eu estava saído do Covid, Placas tectônicas. Falei, caramba, placas tectônicas. Eu falei, não. Pode ser também. O nosso Deus é o Deus, amados, que age. Mas o que eu aprendo nesse texto é o seguinte: eu tenho um Deus que guerreia por mim. Eu tenho um Deus que tem estratégias de vitória. Em obediência eu vou conquistar a minha Jericó. Ou já conquistei a minha Jericó. Luiz Palau é um evangelista argentino que diz o seguinte: que bem raro, quão difícil é conquistar. Se não estamos usando palavras para falar, existem 1000 vozes mentais em nossos pensamentos, cada uma disputando a última palavra. Ouvir a Deus? Como ele poderia dizer alguma coisa? A passagem parece dizer: silêncio, não fale tanto. Fique quieto diante do Senhor depois de derramar o seu coração a Ele. Deixe Deus falar. Deixe Deus falar. Na quinta que vem eu falo sobre a terceira porção, que é a eleição de Raabe, a preservação da eleita do Senhor. Tá bem, João? Nas aplicações, revendo as aplicações que a gente viu na quinta passada, João, pode dar um clique, por favor, filho. Nossas batalhas não podem ser vencidas enquanto não aceitarmos o fato de que antes de serem nossas, elas são de Deus. Agora, fato é que batalhas de Deus são lutadas nos termos de Deus e não nos nossos. A batalha pertence ao Senhor. Se a batalha é de Deus, a estratégia é de Deus, a vitória é de Deus por nós, mas lute com as armas dele. Aí eu me lembro de Paulo em 2 Coríntios 10, 4, está sentado aí, está bem confortável? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Me lembro também daquela história de Davi, que antes de encarar o Golias, Saul chama para ele, lutar Saul não queria, mas chama Davi e diz o seguinte: olha, a minha armadura, vamos ver se dá para você. E Saul era um homem menzarrão, Davi era um pequeno ainda, um rapazote, como se dizia no interior. A armadura Davi coloca, a armadura de Saul e engole a Davi. Ele diz: não, rei, eu não estou bem não, eu vou do meu jeito mesmo, não é? Amados, tem que ser do jeito de Deus. E Deus falou Davi e honrou a Davi. Quer ver um outro texto também que eu me lembro? É quando Pedro, ele pega a espada e ele queria acertar o pescoço, mas ele errou, Isso, acertou na orelha de Malco. É ruim de espada, mas também o cara é crente. Para que crente quer ser bom em espada, E Jesus chega para ele em Mateus 5, 26, 52 e diz: embainha a tua espada. Eu falei de banho, eu lembrei de uma piada, meu Deus do céu, coisa séria, Disse que Jesus teria dito: Pedro, na orelha não, é na banha, Então,
Coisa de seminarista. Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Jesus está dizendo, Pedro, não é desse jeito não, Pedro. Embainha, eu brinquei sobre a questão da banha, tá ok, crianças? Embainha, guarda a espada. Porque quem se utiliza da espada, lança a mão da espada, a espada morrerá. Eu me lembro de Hudson Taylor, só para terminar. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, vai sempre receber o sustento de Deus. Toda vez que você fizer o certo, toda vez que você estiver fazendo a vontade de Deus, Deus vai lhe honrar. Mas faça do jeito de Deus, no tempo de Deus, na maneira de Deus, e Deus vai sempre mantê-lo com o sustento que vem dele. Dá 2 cliques, João, para o C. Mesmo com a sua Jericó completamente fechada, eu penso nessa Jericó como sendo um desafio, né? Jesus irá usar de sua estratégia salvadora para intervir em seu favor. O que é um Jericó para você? Pode ser uma questão de saúde, um diagnóstico que você tem, não é? Uma enfermidade, uma crise financeira, um conflito conjugal, uma luta, Jericó, algo que você precisa superar, um sujeito que você precisa perdoar, um trauma que você precisa vencer. É a sua Jericó. Não sei o que seria, mas mesmo que essa sua Jericó esteja rigorosamente fechada, Jesus vai estar entrando em evidência, porque você precisa confiar no método de Deus. E Jesus é o método de Deus. Quero terminar, amados e amadas, dizendo o seguinte: confia. Dá um clique final, João Marcos, para a grande ideia, por favor. Confia. Porque quando Deus guerreia as nossas batalhas em obediência, conquistamos a nossa vitória. Confia. Confia. Quero terminar com uma história valiosíssima. Um missionário chamado Robert Morrison. Ele foi missionário na China. Foi o primeiro missionário evangélico na China. Anote o nome dele. Robert Morrison. Quando ele estava indo para a China, Anderson, o capitão do navio fez uma pergunta assim, meio que debochada, né? O que você acha que vai fazer? Você acha que você vai converter a China? E Robert Morrison respondeu calmamente: eu não. Eu não acho que eu vou converter a China. Eu acho que Deus vai. Deus vai. Essa é a mesma fé que derrubou as muralhas de Jericó. Josué, você acha que vai dar certo esse negócio de rodear 6 vezes, uma vez a cada 6 dias, durante 6 dias, no 7º dia, num grito? Vai dar certo? Talvez Josué teria dito: eu não acho que eu vou conseguir. Mas Deus vai. Talvez, amados, o diabo está cochichando no seu ouvido agora. Você acha que você vai conseguir ser crente? Ser fiel a Ele? Você acha que você vai conseguir resolver essa questão delicada da sua alma, do seu coração? Ou essa situação financeira, familiar, profissional, o que seja? Diga, eu acho que não vai dar, não. Eu não vou conseguir. Mas Deus vai. Aleluia. Deus vai.
que as muralhas de Jericó caíram. Eu não acredito que o grito, houve vibrações sonoras. Não, não. Acredito que houve uma intervenção poderosa do Senhor, como há na minha vida e na sua vida. Estenda suas mãos assim e diga: Senhor, a minha Jericó, o Senhor sabe qual é. A minha Jericó, o Senhor sabe qual é. Mas Jesus, eu clamo pelo seu nome. Eu clamo pelo seu nome. Porque foi nessa mesma Jericó que o Senhor encontrou um cego, o Bartimeu, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor parou para conversar com Bartimeu e perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: eu quero ver. E diz o texto, Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. E imediatamente ele voltou a ver. Foi na mesma Jericó. Jesus, nesta noite, quer dizer para você: eu quero fazer algo por você. O que você quer que eu te faça? Deus, a tua palavra foi lida, exposta aos nossos corações. Ela é preciosa. Ela é poderosa. Ela é que nos mantém de pé. Se dependêssemos da filosofia, da política, da economia, da sociologia, se dependêssemos, ó Pai, de algo que o homem pode produzir, nós já estaríamos mortos, destruídos. Mas a sua palavra tem nos sustentado. E ela nesta noite disse para a gente que nós não podemos, mas o Senhor pode. Então nós vamos descansar nisso. Obrigado, Senhor, pela bênção da tua palavra. Obrigado. Saímos daqui renovados, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, queridão e queridona. Não desanima, tá ok? Mantenha foco, mantenha fé.